te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, que conduziste Santa Paulina pelo caminho da santidade, através das provações, do trabalho humilde e da oração constante, concedei-nos por sua intercessão suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e servir com generosidade os mais necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. A palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, no versículo de 32 a 38. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca viu uma coisa dessa em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelha que não tem pastor. Então, disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra uma santa que viveu, no Brasil, veio da Itália, mas viveu aqui no Brasil, que foi Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela foi uma mulher de muito empenho e muita caridade. Ela cuidou muito das pessoas mais pobres e aquelas que tinham enfermidade. Foi reconhecida pela igreja como uma que viveu plenamente, então, a santidade. E ela viveu no nosso país fazendo o bem a todos. Por isso, hoje a igreja faz, então, memória dessa grande mulher da história da nossa fé. E a liturgia nos apresenta, no livro de Oséias, fala da desobediência a Deus, que as pessoas construíam, bezerros para adorar, e não o Deus da vida. E por isso, então, sofria consequências pelas escolhas
que fizeram que não era da vontade de Deus. Não que Deus castiga, mas quando nós plantamos, a semente que plantamos, ela dá o fruto da sua propriedade. E assim, então, a primeira leitura fala muito desses desastres que aconteceram e acontecerão por desobediência a Deus. Então, o caminho de santidade que Santa Paulina percorreu, ela recebeu, né, na vida ali todos os sofrimentos e sacrifícios, mas por uma causa justa. E quem não caminha nesse caminho realmente tem consequências desastrosas. E aqui fala no Evangelho que Jesus ele percorria todas as regiões e ele então chegou e apresentaram para ele um homem que era mudo, e então ele não podia falar. Então ele tinha um demônio. Jesus expulsa o demônio daquele homem e ele então começa a falar. Quer dizer, o que impede nós de falar? Qual é o demônio que impede nós de falar de Deus? Né? Precisamos observar, isso é de cada um, porque muitas vezes a gente não fala de Deus, não fala as verdades de Deus por posição social, econômica, sei lá, relação social. Então, o que nos impede de, muitas vezes, deixar de falar de Deus? Qual é o medo? Qual é o demônio do medo que impede nós de falar as verdades de Deus? É porque quando se expulsa de nós todo o medo, tudo aquilo que não é de Deus, a cura acontece e nós temos a graça de proclamar a palavra de Deus, as verdades de Deus, porque o mundo possa ser melhor, porque todo o convívio que é contrário ao amor, ele traz consequências às pessoas. Então aqui, a palavra de Deus não é uma palavra que condena o ser, mas uma palavra que quer libertá-los. Por isso, então, esse mudo, ele foi, ao ser curado, ele começou a falar. E aqui, então, tem dois grupos de pessoas. Os fariseus falaram, é pelo demônio que ele expulsa o demônio? Quer dizer, o fariseu olhou para onde? Ele olhou para baixo, ele olhou para o inferno, ele olhou para o mal. E as pessoas não, a multidão ficou admirada com aquilo que estava acontecendo. E por isso a palavra de Deus nos diz que eles olharam para o céu, eles olharam para as coisas do alto, entenderam a graça de Deus. E Jesus, ele percorria todos os lugares, né? Então Jesus, assim, ele faz através das nossas atitudes. Ele quer ir para todos os lugares e curar todas as pessoas, libertar todas as pessoas, mas aí precisa de que a nossa decisão de fazer isso, né, de estar levando esse Jesus a todas as pessoas. Esse é o grande sentido que a liturgia nos apresenta. Por isso Jesus ia por todos os lugares, curavam as pessoas de todo tipo de doença e enfermidade. E aí fala que Jesus, vendo a multidão, compadeceu-se delas porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não tinham pastor. E se nós olhar hoje para o mundo, a gente vai ver situações que nos depara com essas realidades de pessoas abatidas, de pessoas cansadas, pessoas que perdeu aquele sentido da graça de Deus. Quantos jovens a gente vê falar de tentar suicídio, quantas coisas trágicas por falta de um conhecimento da verdade de Deus. E essas verdades de Deus só vai acontecer se nós transmitir aqueles que têm realmente essa missão. Essa semana a palavra de Deus vai falar muito para nós sobre esse espírito missionário, esse impulso de viver o reino de Deus verdadeiramente. E aí Jesus, ele fala assim, olha, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. A messe é grande, amados. Quem trabalha são poucos. Muito se diz que tem uma religião, que vive uma fé, que vai, que participa da missa, que participa dos cultos, mas na hora
de abrir a boca, de encorajar, de fazer a vontade de Deus, de ir aonde Deus quer, é poucos que fazem isso. Entendeu? Comungar Jesus, comungamos, mas fazer a vontade dele é um grande desafio. Por isso Jesus fala que nós precisamos pedir que Deus, nosso Pai, mande mais operário para a sua messe. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.